A doutora Ryan Stones e o astronauta Matt Kowalski trabalham juntos para sobreviverem depois que um acidente os deixou completamente à deriva no espaço. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de suspense e ficção científica Gravidade, de 2013, dirigido por Afonso Cuarón. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá! O filme se inicia nos dando algumas informações de que a 600 km acima do planeta Terra a temperatura varia entre 100 graus Celsius negativos e 126 graus positivos. Não há nada que possa transmitir som, não há pressão atmosférica, não há oxigênio, e termina nos dizendo que a vida no espaço é impossível. Depois dessas informações, o filme começa de verdade, e vemos 3 astronautas que estão trabalhando em um satélite. Eles são a doutora Ryan Stones, o Dr. Sharif Dazari e o astronauta Matt Kowalski. Através de uma conversa da doutora Ryan com a central, descobrimos que eles estão trabalhando nesse satélite há aproximadamente uma semana. Depois de analisar parte do satélite, Ryan acredita que ele não está funcionando devido a um problema no painel, já que externamente nada parece danificado. Matt então se oferece para ajudá-la, e ambos começam a trabalhar no painel. Enquanto eles trabalhavam, uma mensagem chega pelo comunicador, dizendo que um satélite russo foi atingido por um míssil, gerando uma nuvem de destroços viajando 32.000 km por hora. A doutora pergunta para Matt se eles deveriam se preocupar, mas ele acalma, dizendo para deixar as preocupações com o pessoal da central. Matt diz para Ryan que uma coisa ele tem que admitir, que nada supera a vista, e ele a pergunta do que mais ela gosta lá em cima. Ela lhe responde que gosta do silêncio e que até se acostumaria com ele. Enquanto o trabalho continua, a central manda eles abortarem a missão e voltarem imediatamente para a nave. Em novas informações, a central informa que os destroços continuam avançando e destruindo vários satélites e que devido a isso eles iriam sofrer um blackout, ficando assim sem comunicação. Os destroços começam a chegar ao local. Matt se aproxima da doutora Ryan para ajudá-la a sair dali. Sheriff pergunta se eles precisam de ajuda, mas rapidamente é atingido por um destroço, que o apaga. Matt vai em sua direção, e nesse momento a nave também é atingida. O braço que segurava a doutora Ryan é destruído, e assim ela começa a se afastar do local. Em meio ao desespero, Matt diz que ela precisa se soltar, pois o braço a levaria para longe, e assim ele não conseguiria rastreá-la. Ryan consegue se soltar, mas devido à velocidade que estava, ela continua girando e se afastando cada vez mais. No rádio, Matt pede que ela informe sua localização, mas devido ao desespero e mal conseguindo respirar, Ryan diz que não consegue ver nada. Ele pede para ela se concentrar e usar o Sol e a Terra para lhe passar as coordenadas. Depois de um tempo, Ryan consegue se acalmar e diz para Matt que consegue ver a nave ao norte e que também consegue ver a Estação Espacial Internacional, que estava à sua esquerda. Logo em seguida, Ryan percebe que está ficando com pouco oxigênio e a informação do seu traje é que lhe resta apenas 10%. Ela continua pedindo ajuda através do rádio, mas ninguém a responde, e assim ela continua à deriva, com seu oxigênio próximo ao fim. O rádio volta a dar sinal e Matt pede para ela piscar sua lanterna, para que assim ele possa vê-la. Ele a encontra a agarrando pelo traje. Matt então começa a conversar com ela, tentando acalmá-la, pois devido ao nervosismo, a doutora estava queimando oxigênio muito rápido, lhe restando apenas 8%. Ele então usa um cabo, se prendendo à doutora, e assim eles prosseguem em direção à nave. Matt então diz para Ryan programar seu relógio em 1h30, pois devido à velocidade dos destroços, eles teriam esse tempo para sair dali. Em seguida, eles encontram o corpo de Sharif e decidem resgatá-lo. Eles conseguem se aproximar da nave e descobrem que mais 2 tripulantes haviam falecido, restando apenas Ryan e Matt com vida. Com a nave destruída, Matt diz que eles devem chegar até a estação espacial para conseguirem usar uma cápsula de fuga e retornarem para a Terra. Ele pergunta para Ryan se tem alguém na Terra, olhando para cima e pensando nela. Ela lhe diz que tinha uma filha de 4 anos, que brincando na escola escorregou e bateu sua cabeça, e que algo tão simples tirou sua filha dela. Depois da conversa, Ryan diz para Matt que seu oxigênio chegou a 1%. O oxigênio de Ryan acaba, mas Matt lhe explica que acabou o do tanque, mas que ela ainda poderia usar o oxigênio do seu traje. Eles chegam próximo à estação, mas Matt estava sem combustível para seu propulsor, lhe restando apenas 1 ou 2 investidas. Eles chegam o mais próximo possível e utilizam o que sobrou do propulsor, avançando assim em direção à estação. Devido à velocidade e sem mais combustível no propulsor, eles avançam muito rápido, dificultando assim de se segurarem nas plataformas. E em seguida, o cabo que os ligava acaba rompendo, deixando ambos soltos. Por sorte, Ryan consegue ficar presa por algumas cordas. Ela tenta segurar nas mãos de Matt, mas não consegue, e quando ele estava prestes a ficar à deriva, ela o agarra pelo cabo do traje. Matt diz que as cordas que seguram Ryan estão frágeis e não vão aguentar os dois. Ele diz que precisa se soltar, mas Ryan o implora para não fazer isso. Ele olha para ela e diz que ela vai conseguir, e se solta em seguida. Ryan não pode fazer nada, e só lhe resta ver o seu amigo se afastando cada vez mais.
Matt então lhe passa informações de como entrar na estação e que a cápsula de resgate não está 100%. Logo, ela teria que usá-la para chegar em uma estação chinesa que estava próxima e em seguida usar a cápsula chinesa para retornar à Terra. Sem conseguir respirar direito e com muita dificuldade, Ryan finalmente chega à comporta, entrando assim na estação. Lá dentro ela tira seu uniforme e pode usufruir do oxigênio novamente, como se entrasse em um transe. E aqui temos uma cena muito bonita, que lembra muito um feto no ventre de sua mãe. Em seguida, Ryan chega na sala de comando da estação e tenta entrar em contato com Matt. Ela pede sua localização, mas infelizmente não tem nenhuma resposta. Ryan então percebe que ela é a única sobrevivente da expedição. No computador chega um alerta de incêndio e boa parte da estação começa a pegar fogo. Ryan tenta deter as chamas com o extintor, mas não tem sucesso, lhe restando assim apenas fugir para a cápsula de emergência. Ela consegue desacoplar a cápsula da nave, com a intenção de fugir para a estação chinesa. Em seu relógio, ela percebe que só lhe resta 7 minutos antes dos destroços a alcançarem. Em meio à fuga, a cápsula acaba ficando presa nas cordas da estação. Sem poder prosseguir, Ryan é obrigada a sair da cápsula. Ela começa a se livrar das cordas, e em meio ao processo, percebe que os destroços estavam se aproximando novamente. Os destroços conseguem destruir ainda mais a estação, e no meio do caos, Ryan finalmente consegue se soltar. Ela retorna para a cápsula e se prepara para ir à estação chinesa, mas a cápsula não funciona, pois estava sem combustível, o que cria uma grande frustração em Ryan. Impossibilitada de sair da cápsula e de continuar a viagem, Ryan tenta entrar em contato com a central, e ela acaba conseguindo uma resposta de alguém, chamado Anigang. Ryan pensa que seria alguém da estação chinesa, mas escuta barulhos de latidos, e logo percebe que se tratava de alguém falando da Terra. Ela pede para Anigang dizer para os cachorros latirem para ela, e em seguida, Ryan também começa a imitar os latidos e a chorar. Com suas esperanças quase no fim, ela passa a acreditar que irá morrer. Ela baixa o oxigênio da cápsula e começa a pegar no sono. Ela se assusta com alguém batendo na escotilha da cápsula. Em seguida, ela vê que era Matt, que senta ao lado dela, dizendo que descobriu que tinha um pouco mais de bateria. Ele explica para Ryan que ela poderia fazer a cápsula andar, utilizando os jatos de pouso, e lhe diz que para seguir em frente, só dependeria dela. E finaliza, dizendo para ela que é hora de ir para casa. E nesse momento, Ryan realmente acorda e percebe que tudo não passou de um sonho. Ela religa os oxigênios e começa a colocar as informações do sonho em prática, decidindo assim usar os jatos de pouso para poder prosseguir. Ryan então se desfaz de algumas partes da cápsula e finalmente conseguem avançar em direção à estação. Chegando próximo à estação, Ryan se ejeta da cápsula e com a ajuda de um extintor consegue se direcionar para a estação e com muito esforço ela finalmente consegue se segurar e chegar até a comporta. Mas novamente, uma chuva de destroços avança contra Ryan. Ela consegue entrar na estação, que está sendo bombardeada pelos destroços, mas Ryan continua avançando, fazendo o possível para chegar até a cápsula. Na cápsula, ela tem dificuldades para acionar os botões, mas acaba seguindo os mesmos passos da cápsula americana, conseguindo assim acionar algumas funções. A cápsula desacopla, entrando na atmosfera. Ryan então avança em direção à Terra em alta velocidade. Chegando à Terra, o paraquedas da cápsula se abre e o canal da central volta a funcionar. Em seguida, a cápsula consegue pousar na água. Ao abrir a comporta, muita água começa a entrar, fazendo assim com que a cápsula afunde e Ryan comece a se afogar. Ela consegue se livrar de seu traje de astronauta, que devido ao peso não a deixava emergir. Em seguida, ela finalmente consegue nadar para a superfície. Ao sair da água, ela fica muito feliz ao poder sentir a Terra novamente. Ela se levanta e sai andando em direção ao horizonte, e assim o filme chega ao fim. Gravidade é um filme tenso e contemplativo, mostrando a vastidão do espaço, tão lindo, silencioso e mortal. Gravidade teve um curta lançado por Jonas Cuarón, filho de Alfonso Cuarón, que mostra por outro ponto de vista a cena da conversa com Anigang. Para quem tiver interesse, estou deixando o curta no comentário fixado. Fala pessoal, se gostaram do vídeo, considerem curtir e se inscrever no canal. Assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filme. Um abraço a todos e até mais!